Paz e bem, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos na terça-feira da segunda semana da Quaresma, dia 3 de março. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de Mateus, capítulo 23, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, dizia Jesus às multidões e aos seus discípulos: os fariseus e os mestres da lei têm autoridade para sentar na cátedra de Moisés. Por isso eu vos digo que tudo o que ele vos mandar fazer, fazei e guardai. Mas não façais como eles, porque eles mandam, mas não fazem. Eles colocam pesados fardos nos ombros dos outros, e nem mesmo eles querem mover com um só dedo. Tudo o que eles fazem é somente para serem vistos. Eles colocam faixas largas contendo trechos das Escrituras nos braços e na testa. E colocam franjas também largas em suas vestes. Eles fazem tudo para serem vistos. Não façais como eles. Eles gostam de sentar nos primeiros lugares das sinagogas e também nos lugares de honra dos banquetes. Eles gostam de serem cumprimentados e chamados de mestres nas praças públicas. Vós, porém, não chameis ninguém de mestre, pois todos vós sois irmãos. Não chameis a ninguém de pai nesta terra, porque um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. E não chamei a ninguém também de guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Mas aquele que dentre vós quiser ser o primeiro, seja aquele que serve a todos. Pois aquele que se humilha será exaltado, e aquele que se exalta será humilhado. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, continuamos a nossa caminhada quaresmal, atravessando o nosso êxodo existencial, onde a quarta-feira de cinzas, ao depositar em minha cabeça e na sua cabeça as cinzas, nos convidou a levarmos uma vida de penitência por 40 dias, como um tempo de renovação espiritual, de conversão do coração, para refazermos a nossa história. Fomos convidados a uma peregrinação espiritual, uma peregrinação em nosso coração e em nossa vida, e assim exorcizarmos todas as forças de mal, todas as forças de pecado que aí estiverem presentes. Hoje, na primeira leitura do livro do profeta Isaías, nós encontramos uma afirmação sádica dele, dizendo: a vós, magistrados de Sodoma e juízes de Gomorra, cidades que já não existiam mais, mas que foram destruídas pela sua infidelidade e pela maldade que realizavam até ferir a comunhão com o Senhor. Cidade de homens e mulheres decaídos e depravados. Por isso o profeta Isaías vai chamar os magistrados e os juízes dessa cidade com esse nome: magistrados de Sodoma e dirigentes de Gomorra. E vai dizer: lavai-vos, purificai-vos, retirai do vosso meio toda iniquidade e toda maldade. É um convite a rever a vida para fugirmos da hipocrisia e da incoerência que eu carrego e que você carrega também. Para diminuirmos o divórcio que existe entre aquilo que nós pregamos e cremos e entre a vida que levamos. Porque todos nós, eu e você, carregamos uma dosagem de hipocrisia, carregamos uma dosagem de incoerência. E por isso ninguém tem o direito de julgar a ninguém, ninguém tem o direito de condenar a ninguém, mas cada um de nós é responsável pela sua conversão pessoal, pela sua batalha espiritual. Por isso, purificai-vos, diz o profeta Isaías, tirai do vosso meio a maldade e voltai ao bem, caso contrário, sereis destruídos pelo mal e pelo pecado que cometeis. É um grande convite para a purificação, para a renovação espiritual e para levarmos uma vida como testemunhas da presença do Senhor em nosso dia a dia. Um grande desafio para mim e para você.
uma grande batalha espiritual que nós travamos todos os dias, até o último suspiro, como nos ensinou o Padre Pio. Enquanto correr sangue na veia, haverá sempre uma batalha entre o bem e o mal, que existe em mim e em você. Agora, novamente, nós temos a mesma ideia aplicada por Jesus. Jesus que está refletindo sobre as autoridades, tanto autoridades civis quanto religiosas. Ele não nega a autoridade dos fariseus e mestres da lei. Ele reconhece, ele diz, eles têm autoridade para sentarem-se na cátedra de Moisés e ensinar. Eles têm sim essa autoridade. Jesus não nega essa autoridade a eles têm essa autoridade. Mas Jesus começa, mas não façais como eles. Tudo o que eles disserem para fazer, procurem fazer e guardar. Façam e guardam, mas não façam como eles, porque eles mandam, mas eles não fazem. Meus irmãos, minhas irmãs, a gente sabe que todo projeto educativo, tanto o projeto educativo que a igreja quer propor, como você quer propor para os seus filhos também, todo projeto educativo exige modelo. Exige um modelo que incorpora os valores que nós queremos comunicar. Caso contrário, já está fadado à falência. Por isso Jesus vai dizer a necessidade de um testemunho, a necessidade de uma coerência entre aquilo que eu falo e aquilo que eu faço, ainda que eu reconheça que sou incoerente, que sou hipócrita também, mas eu preciso diminuir isso constantemente na minha vida. Então Jesus vai dizer, não façais como eles, porque eles mandam, eles têm autoridade para interpretar a lei, eles têm autoridade para sentar na cátedra de Moisés e ensinar. Por isso façam e guardam, mas não façam como eles, porque eles mandam, mas não fazem. E agora Jesus começa a apresentar os desvios de finalidade da religião. Jesus começa a apresentar diversos desvios. E Jesus começa a dizer, eles colocam fardos pesados nos ombros dos outros, mas eles mesmos não querem. O bandido bom é o filho da vizinha. Bandido bom é o filho da vizinha, o meu não. Pena de morte bom é para o filho da vizinha, para o meu não. Tudo aquilo de ruim que a gente quer para o outro, a gente não quer para os nossos, mas quer para o outro. Aí vai dizer Jesus, não façam como eles. Eles fazem tudo somente para serem vistos. E Jesus começa, eles gostam de vestes luxuosas, eles colocam faixas com citações bíblicas nos braços, na testa, colocam franjas nas suas vestes, pensando que pelas vestes bonitas vão evangelizar o mundo. Isso é vanglória e vaidade. Vanglória e vaidade, isso é fake news. E Jesus volta a repetir, eles fazem tudo somente para serem vistos. Eles gostam de ocupar as cadeiras principais das sinagogas e os lugares de honra dos banquetes. Eles gostam de ser chamados de mestres em praças públicas. Então começa Jesus, entre vós, não chameis a ninguém de mestre, porque todos vós sois irmãos. Não chameis a ninguém de pai, porque um só é o vosso Pai que está nos céus. Não chameis a ninguém de guia, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Mas se alguém quer ser importante, se alguém quer ser o maior dentre vós, que seja aquele que serve a todos. Nessa ideologia mediática que vivemos, é muito difícil isso, porque todos os homens e mulheres mediáticas querem aplausos e querem poder e projeção social, mas não querem servir. Isso aí é uma grande advertência para mim e uma grande advertência também para você. E Jesus diz, porque aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Porque nós podemos utilizar os ritos da igreja, as vestes da religião e a vida da religião e desfigurar tudo isso, desvirtuar para a busca de poder e projeção social. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Grande e magnífico Deus e meu Senhor Jesus Cristo, iluminai as trevas do meu coração, dá-me fé reta, esperança certa, caridade perfeita, sentido e conhecimento, Senhor, para que eu cumpra com teu santo e veraz mandamento. Amém. Nossa Senhora dos Anjos, rogai por nós. Paz e bem.